polícia faz operação contra alunos que planejavam ataques em escolas do país. A ação acontece em 5 estados. O governo finaliza medidas de crédito com expectativa de reduzir juros para famílias. E você vai ver também. Em celebração ao Dia do Exército, o comandante diz que a instituição é apolítica, apartidária e pede fé na democracia. O Ministério da Saúde anuncia que vai começar a distribuir medicamentos que estão perto de perder a validade. Coreia do Norte prepara lançamento do primeiro satélite espião do país. E hoje o Brasil também celebra o primeiro Dia dos Povos Indígenas após mudança na lei. E a gente te conta a diferença entre índio e indígena. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dânia. Boa tarde, Kleber, e boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, a polícia realiza hoje uma operação de combate à violência nas escolas em 5 estados. São cumpridos mais de 20 mandados judiciais. A Polícia Civil saiu às ruas nesta manhã para realizar a Operação Escola Segura em 5 estados. São cumpridos 10 mandados de internação provisória e 13 de busca e apreensão domiciliar contra menores envolvidos em planejamentos de ataques a escolas brasileiras. Participam da ação agentes dos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná. Também são cumpridos 11 afastamentos de sigilo de dados. As investigações tiveram início logo após o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no dia 5 de abril, quando 4 crianças morreram e outras 5 ficaram feridas. A partir do crime foram localizados outros indivíduos que estariam planejando ataques violentos nas redes sociais. Os menores estão sendo investigados pela suposta prática de atos infracionais, com ameaças, incitação e apologia ao crime, associação criminosa, além de crimes contra o Estatuto do Desarmamento. A Operação Escola Segura é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O governo federal finaliza as medidas para o chamado pacote de crédito. Existe a expectativa de que os primeiros anúncios possam acontecer ainda nesta semana. O Ministério da Fazenda confirmou que o governo está finalizando as propostas para o anúncio das primeiras medidas do chamado pacote de crédito. Um dos objetivos é redução de juros para bons pagadores e um alívio no custo de crédito para famílias que usam com frequência a modalidade do rotativo. Ainda não há uma data para o anúncio oficial, mas as primeiras medidas podem ser divulgadas nos próximos dias. O programa Desenrola, uma aposta do governo para reduzir o endividamento das famílias, também está em processo de preparação pelo governo. A proposta é direcionada à renegociação de dívidas por pessoas físicas, com foco em quem recebe até R$ 5.000. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o programa encontra entraves operacionais. Haddad argumenta que a principal barreira atualmente é finalizar a plataforma que está sendo desenvolvida e que vai intermediar negociações entre credores e devedores. Para isso, o governo precisa do apoio dos chamados birôs de crédito, como Serasa e SPC, que concentram os dados dos CPFs negativados no setor privado. O ministro já havia mencionado que o objetivo do governo é garantir o maior desconto possível ao devedor na hora de renegociar as dívidas. O desenho do Desenrola já teve o aval do presidente Lula. E as propostas das novas regras fiscais que foram entregues ao Congresso já foram divulgadas. As medidas têm o objetivo de assegurar gastos considerados prioritários, mas sem gerar descontrole nas contas do governo. O novo arcabouço fiscal substitui o teto de gastos. A proposta traz as despesas que não vão ser enquadradas nos limites das novas regras, além de detalhes sobre as metas de resultado. A intenção é controlar as despesas públicas e sair do vermelho sem tirar dinheiro das áreas que considera essenciais,
como saúde, educação e segurança, e também garantir recursos para investir em obras e projetos que ajudem a economia a crescer. Pela proposta atualizada, o governo prevê que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias contenha o chamado anexo de metas fiscais, que deve incluir metas anuais para o resultado primário do governo, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e seus intervalos de tolerância. Também pretende estabelecer critérios para a variação da despesa primária, corrigida pela inflação oficial do país. O novo intervalo de correção deve permitir que as despesas do governo tenham um avanço real acima da inflação, de 2,3%. Mas algumas despesas não serão enquadradas nos limites estabelecidos pela nova regra fiscal. Entre elas, os fundos de saúde para pagamento do piso da enfermagem e as despesas com os projetos socioambientais, as universidades e hospitais públicos federais, instituições científicas e outras. Partes das exceções já era prevista na regra do teto de gastos. Caso as estimativas de receita ou despesas descumpram a meta nos trimestres, os poderes podem limitar gastos nos 30 dias subsequentes e pagamentos das despesas primárias. Com o arcabouço fiscal, o governo espera dar previsibilidade para os gastos, reduzir os juros do país e, assim, controlar a trajetória da dívida pública. Em relação ao teto de gastos, aumenta a possibilidade de gastos públicos, conforme a arrecadação do governo, e não com uma trava rígida de acordo com a inflação do ano anterior. As novas regras fiscais passam a valer assim que o projeto for aprovado pelo Congresso Nacional, com maioria absoluta de votos favoráveis, de 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado. E após receber o projeto do novo arcabouço, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que tem confiança plena de que o texto terá um bom resultado no Congresso. Lira falou com a imprensa após a reunião e que quer o texto votado na Casa até o dia 10 de maio. E mudando de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, foi o terceiro a votar para tornar réus os 100 primeiros acusados de participar dos ataques em Brasília do dia 8 de janeiro. Também já votaram dessa forma o relator do caso, Alexandre de Moraes, e o ministro Dias Toffoli. O julgamento acontece em plenário virtual até o dia 24 de abril. Caso as denúncias sejam aceitas, vão ser abertas ações penais e os denunciados viram réus. Depois disso, acontecerá a coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. E, por fim, o STF vai julgar os acusados, o que não tem prazo para acontecer. E hoje o presidente Lula participou da cerimônia de comemoração do Dia do Exército. A celebração aconteceu no quartel-general em Brasília. O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril como forma de celebrar a Batalha de Guararapes, em 1648, em que brasileiros expulsaram de Recife o invasor holandês e criaram as bases de um exército. O evento de celebração destaca os feitos do Exército Brasileiro e realiza homenagens e desfiles. A presença do presidente Lula na festa é uma forma do governo se aproximar dos militares, apesar da instabilidade da relação com as Forças Armadas. O quartel-general foi também um local escolhido por radicais para se instalarem durante meses, e a expulsão deles só aconteceu depois do episódio de 8 de janeiro. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que assumiu o comando do Exército, depois do general Júlio César de Arruda ser exonerado, discursou no evento e ressaltou que a existência do Exército está alicerçada em valores e tradições e na defesa da democracia. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. E os recentes posicionamentos do Brasil em relação à guerra na Ucrânia e as demonstrações de simpatia pelos russos têm gerado muita polêmica no cenário internacional. Isso mesmo, Dani. Inclusive, a repercussão da fala do presidente Lula sobre a responsabilidade da Ucrânia ao ser invadida pela Rússia foi negativa, principalmente entre os Estados Unidos
e a Europa. Gerou até a ameaça de sanções econômicas para o Brasil. E esse, aliás, é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. E boa tarde a você que nos assiste. Boa tarde, Ricardo. E muitos especialistas como você têm criticado a postura do governo brasileiro de se colocar como mediador no conflito do leste europeu. Tudo começou, quando o Lula sugeriu a criação de um clube da paz, formado por países neutros. E agora o presidente brasileiro criticou a invasão territorial da Ucrânia, mais ou menos voltou atrás. Como você avalia esses posicionamentos? Bom, Kleber, uma excelente pergunta. O Brasil hoje, na verdade, ele, por conta do seu processo muito apaziguador, ele vai falar aquilo que cada um quer ouvir. Nos últimos dias, como a gente viu, como vocês bem comentaram, o Lula falou aquilo que os chineses e os russos queriam ouvir. Ontem, o presidente da Romênia esteve no Brasil. A Romênia é um país da Europa Oriental. Ele criticou a guerra e o Lula também aproveitou o ensejo para condenar a invasão à Ucrânia, algo que ele já tinha feito e o Brasil, por repetidas vezes, fez no ambiente das Nações Unidas, Então, o que isso nos mostra é que o Brasil vai tentar ser um apaziguador dessa história. Ele vai falar aquilo que cada interlocutor quiser ouvir. É uma estratégia arriscada, mas que nos últimos anos vem funcionando. Agora, 1h15, nós conversamos com o Ricardo Rios. Ricardo, quais os riscos que o Brasil corre diante desse posicionamento? Os países do G7 já afirmaram que quem ajudar a Rússia terá que arcar com altos custos. Que custos são esses? Que recado que eles nos passam? Olha, Daniela, o Brasil pode sofrer duas coisas a curtíssimo e médio prazo. Primeiro, descredibilização do país e descredibilização da presidência. Eu acredito que hoje, no nosso cenário atual, a descredibilização da presidência pode ser o golpe mais forte que o governo Lula possa sofrer aí nesses primeiros 6 meses. Por quê? Quando você descredibiliza, o líder descredibiliza a presidência, a medida é que internamente ele também perca força. E isso pode gerar até um processo de impeachment por meio do Congresso Nacional. Esse movimento de descredibilização, inclusive, já começou em Portugal, na Holanda e tá? Nós estamos com um pequeno problema no contato aí com o Ricardo Rios. Vamos tentar novamente, se ele consegue nos ouvir. Consegue nos ouvir, Ricardo? Perfeito, Kleber, consigo. Pode continuar, então, por favor, a resposta à pergunta da Dani. Sim, é só um arremate mesmo. Esse movimento de descredibilização do país e da presidência já começou em Portugal, na Holanda e nos Estados Unidos. Porém, é muito importante a gente frisar que no campo onde importa, que é o campo das Nações Unidas, o Brasil já condenou veementemente a guerra. E aí não é o governo falando, é o Estado brasileiro. Estado é muito maior do que governo. Governo passa, Estado fica. Então essa é a mensagem que o Brasil tem que passar. E, Ricardo, você falou aí sobre credibilidade do presidente e do governo. E é bom lembrar que o presidente Lula foi convidado para participar da cúpula do G7 no Japão. Qual a importância que esse encontro passa a ter para o governo brasileiro? Kleber, uma importância absoluta. Porque se antes o Brasil tentava apoio para causas ambientais, agora o Brasil tenta buscar apoio para a causa diplomática brasileira. O Brasil sofreu muito nesses últimos dias com as mensagens do Norte Global. Isso é muito importante porque o Norte Global jamais vai deixar o Sul ter protagonismo em algo. Isso já aconteceu em 2010 com o Brasil. Então, o que o Lula, o governo brasileiro, vão buscar lá no G7, no Japão, é apoio à existência diplomática do Brasil nesse contexto. As mensagens foram mal difundidas, a crítica interna a essas mensagens é muito grande e o Brasil precisa, nem que seja de um respaldo internacional para alguém falar, não, o Clube da Paz que o Brasil sustenta e propõe é algo que possa minimamente ser estudado. Se isso houver, do plano diplomático, o Brasil consegue
ter um alívio a curto prazo. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Ricardo Rios, que é especialista em relações internacionais. Muito obrigado mais uma vez por essa brilhante participação. Eu que agradeço, Kleber. Uma boa tarde a você, a Daniela, a você que nos assiste. Peço desculpa por essa pequena falha que tivemos. Sem problemas. E o Ministério da Saúde anunciou que vai começar a distribuir medicamentos que estão perto de perder a validade. Um relatório apontou que desde 2019 o país perdeu mais de 2 bilhões de reais em medicamentos, vacinas e outros insumos. Os medicamentos que estão perto de perder a validade vão ser distribuídos pelo governo federal ainda neste semestre. A lista inclui pelo menos 63 tipos de medicamentos, alguns usados no tratamento de doenças graves. Um relatório da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados mostrou que desde 2019 o país desperdiçou 2 bilhões e 200 milhões de reais em medicamentos, vacinas e outros insumos. O material foi comprado pelo Ministério da Saúde, armazenado e descartado porque perdeu a validade. E segundo a comissão, há 75 milhões de itens a vencer. Por conta disso, o Ministério da Saúde agora vai elaborar um plano para distribuir, com prioridade, os milhões de medicamentos que estão prestes a perder a validade. Na lista estão insumos que vencem até o fim de julho. Só de medicamentos são 63 tipos, incluindo alguns usados no tratamento de doenças graves e doenças crônicas, além de 16 diferentes vacinas, que rendem mais de 1.600.000 doses de 14 insumos, como kits para diagnósticos de dengue e sarampo. O Ministério da Saúde afirmou que um grupo de trabalho está avaliando o estoque e que o número de itens a vencer pode ser ainda maior. E veja a seguir, Coreia do Norte prepara lançamento do primeiro satélite espião do país. E hoje o Brasil comemora o primeiro Dia dos Povos Indígenas. E a gente te conta a diferença entre índio e indígena. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h23 pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional. E o líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou que o país concluiu a construção de seu primeiro satélite espião militar. Ele, inclusive, autorizou o lançamento do aparelho, mas a data oficial não foi divulgada. O líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou que o país concluiu a construção de seu primeiro satélite espião militar. A agência de notícias oficial KCNA informou que Kim deu instruções para garantir que o primeiro satélite de reconhecimento militar concluído em abril seja lançado dentro do cronograma. Durante a visita à Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial na terça-feira, Kim pediu à equipe para estabelecer a capacidade de coleta de inteligência via satélite, implantando vários satélites de reconhecimento em diferentes órbitas. Fotos divulgadas pela mídia estatal mostram a visita de Kim à agência espacial, acompanhado da filha. O anúncio ocorre uma semana após Pyongyang assumir a responsabilidade pelo disparo de um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, um avanço no programa de armas proibidas. Analistas explicam que a produção de mísseis intercontinentais é superior, em parte, à tecnologia de lançamento aeroespacial. O desenvolvimento de satélites de reconhecimento militar foi um dos principais projetos de defesa apresentados por Kim em 2021. Na terça-feira, o líder disse que obter essa tecnologia era uma tarefa prioritária a ser concluída de forma indispensável diante do que Pyongyang interpreta como ameaças e agressões dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Autoridades de Seul expressaram dúvidas sobre o teste, apontando para a má qualidade das imagens em preto e branco divulgadas por Pyongyang e teoricamente tiradas de um satélite. O país comunista não deu previsão de uma data específica para o lançamento do satélite. E desde criança a gente comemora na escola o Dia do Índio, não é mesmo, Kleber? Verdade, Dani. E essa sempre foi uma data importante no calendário escolar e até do país, né, Dani? Pois é, mas esse ano o dia mudou de nome.
O 19 de abril não é mais o Dia do Índio. A data passa a se chamar o Dia dos Povos Indígenas. Verdade. Nós preparamos para você uma reportagem que explica o motivo dessa mudança, que vai além do nome. Vamos acompanhar? Vamos. A mudança foi oficializada em julho de 2022, com a aprovação da Lei 14.402. O motivo, a palavra índio, é considerada problemática por ser um termo genérico e não considerar a diversidade dos povos indígenas. A data marca a luta dos povos originários pela sobrevivência desde a colonização do Brasil até os genocídios modernos. E há anos, os defensores da causa queriam a mudança na denominação. Segundo os estudiosos, o termo índio reproduz a visão dos colonizadores europeus, que consideravam os povos locais atrasados e ignoravam as diferenças culturais entre eles. A palavra indígena, por sua vez, significa natural do lugar em que vive. O termo exprime que cada povo, de onde quer que seja, é único. De acordo com o último censo do IBGE, a população indígena no Brasil é de aproximadamente 1.400.000 pessoas. A maioria delas vive no Amazonas. E a boa notícia nesta data é que na última década essa população quase dobrou no país. E vamos lembrar então alguns nomes que fazem Legal. parte do nosso dia a dia. Eu começo. Pacaembu. Tá bom, então eu falo Copacabana, Amapá. Samambaia Abacaxi. e Açaí, todos de origem indígena e mostram a importância desses povos na nossa cultura, né, Dani? Pois é, muito bacana, né? Legal. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais! Até mais.